Leitura do segundo livro de Reis, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Segundo Reis, capítulo 9. E Eliseu, o profeta, chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhes: Cinge os teus lombos e toma esta caixa de azeite na tua mão e vai até Ramote Gileade. E quando tu fores para lá, procura Jeú, o filho de Josafá, o filho de Ninzi, e entra e faz com que ele se levante dentre os seus irmãos e leva-o para uma câmara interior. Então, toma a caixa de azeite e a derrama sobre a sua cabeça e diz: Assim diz o Senhor: Tenho-te ungido rei sobre Israel. Então, abre a porta e foge e não te detenhas. Assim, o jovem profeta foi até Ramote Gileade. E quando ele chegou, eis que os capitães do exército estavam assentados e ele disse: Eu tenho um recado para ti, ó capitão. E Jeú disse: Para qual dentre todos nós? E ele disse: Para ti, ó capitão. E ele se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Tenho-te ungido rei sobre o povo do Senhor, a saber, sobre Israel. E tu ferirás a casa de Acabe, o teu mestre, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Porque toda a casa de Acabe perecerá. E eu cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede e aquele que está escravo e livre em Israel. E eu farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías. E os cães comerão Jezabel na porção de Jezreel, e não haverá ali nenhum para enterrá-la. E ele abriu a porta e fugiu. Então Jeú saiu até aos servos do seu senhor, e um lhe disse: Está tudo bem? Por que este louco veio até a ti? E ele disse-lhes: Vós conheceis o homem e a sua comunicação. E eles disseram: Isto é falso. Conta-nos agora. E disse-lhe: Assim e assim falou ele a mim, dizendo: Assim diz o Senhor: Tenho-te ungido rei sobre Israel. Então eles apressaram-se, tomando cada um a sua vestimenta, puseram debaixo dele, no alto das escadarias, e sopraram as trombetas, dizendo: Jeú é rei. Assim Jeú, o filho de Josafá, o filho de Ninzi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão havia aprisionado Ramote Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão havia retornado a Jezreel para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado quando ele lutou contra Hazael, rei da Síria. E Jeú disse: Se isto está em vossas mentes, então que ninguém saia nem escape da cidade para ir e contar isto a Jezreel. Assim Jeú subiu em sua carruagem e foi até Jezreel, porque Jorão ali estava deitado. E Acasias, rei de Judá, havia descido para ver Jorão. E um atalaia estava ali de pé sobre a torre de Jezreel, e ele espionava a companhia de Jeú enquanto ele vinha, e disse: Vejo uma companhia. E Jorão disse: Toma um cavaleiro e envia-o para se encontrar com eles, e que ele diga: Isto é paz? Assim lá se foi um em lombo de cavalo para se encontrar com ele, e disse: Assim diz o rei: Isto é paz? E Jeú disse: O que tens tu a fazer com a paz? Volve-te para trás de mim. E o atalaia contou, dizendo: O mensageiro chegou até eles, mas ele não retorna. Então ele enviou um segundo em lombo de cavalo, o qual veio a eles e disse: Assim diz o rei: Isto é paz? E Jeú respondeu: O que tens tu a fazer com a paz? Volve-te para trás de mim. E o atalaia contou, dizendo: Ele chegou mesmo até eles e não retorna.
e o conduzir é semelhante ao conduzir de Jeú, o filho de Nis, pois conduz furiosamente. E Jorão disse: Preparai-vos. E a sua carruagem foi preparada. E Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram, cada um na sua carruagem, e eles saíram contra Jeú e o encontraram na porção de Nabote, o jezreelita. E sucedeu quando Jorão viu Jeú, que ele disse: Isto é paz, Jeú? E ele respondeu: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? E Jorão virou as suas mãos e fugiu, e disse a Acasias: É traição, ó Acasias. E Jeú entesou um arco com toda a sua força e feriu Jorão entre os seus braços, e a flecha saiu no seu coração, e ele afundou-se na sua carruagem. Então disse Jeú a Abdicar, o seu capitão: Levanta-o e lança-o na porção do campo de Nabote, o jezreelita. Porque te lembras como, quando eu e tu cavalgávamos juntos atrás de Acabe, o seu pai, o Senhor colocou esta carga sobre ele. Seguramente, ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor. E eu me desforrarei de ti neste pedaço de terra, diz o Senhor. Agora, portanto, toma-o e lança-o no pedaço de terra, segundo a palavra do Senhor. Porém, quando Acasias, o rei de Judá, viu isto, ele fugiu pelo caminho da casa do jardim. E Jeú o perseguiu e disse: Fere-o também na carruagem. E eles assim o fizeram na subida de Gur, a qual fica junto a Ibleão. E ele fugiu para Megido, e lá morreu. E os seus servos o carregaram em uma carruagem até Jerusalém, e o sepultaram no seu sepulcro com os seus pais, na cidade de Davi. E no 11º ano de Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar Acasias sobre Judá. E quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito, e ela pintou a face, e ataviou a cabeça, e olhou por uma janela. E quando Jeú entrou pelo portão, ela disse: Teve pai Zimri que matou a seu senhor? E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? E ali olhavam para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: Lançai-a abaixo. Assim eles a lançaram abaixo, e parte do seu sangue foi respingada na parede e nos cavalos, e ele calcou-a sob os seus pés. E quando ele havia entrado, ele comeu e bebeu e disse: Ide e vede agora esta mulher maldita e sepultai-a, porque ela é filha de um rei. E eles foram sepultá-la, mas dela não encontraram nada além da caveira e os pés e as palmas das suas mãos. Pelo que eles retornaram e contaram-lhe. E ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual ele falou pelo seu servo Elias, o tisbita, dizendo: Na porção de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e a carcaça de Jezabel será como esterco sobre a face do campo na porção de Jezreel, de modo que não dirão: Esta é Jezabel. Segundo Reis, capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e enviou-as para Samaria, para os governantes de Jezreel, para os anciãos e para aqueles que criavam os filhos de Acabe, dizendo: Agora, tão logo esta carta chegue a vós, vendo que os filhos do vosso mestre estão convosco, e que há convosco carruagens e cavalos, também uma cidade fortificada e armadura, procurai mesmo o melhor e o mais correto dos filhos do vosso Senhor, e ponde-o no trono do seu pai, e lutai pela casa do vosso Senhor. Porém eles estavam muito temerosos e disseram: Eis que 2 reis não ficarão de pé diante dele, como então ficaremos nós de pé? E aquele que estava sobre a casa, e aquele que estava sobre a cidade, também os anciãos e os tutores dos filhos,
mandaram dizer a Jeú: Nós somos teus servos e faremos tudo o que tu nos disseres. Não faremos rei algum. Faz tu aquilo que for bom aos teus olhos. Então ele escreveu uma carta pela segunda vez a eles, dizendo: Se vós fordes meus, e se vós atentardes à minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e vinde até mim em Jezreel, por volta desta hora amanhã. Ora, os filhos do rei, sendo 70 pessoas, estavam com os grandes homens da cidade, os quais os criavam. E sucedeu, quando a carta chegou até eles, que eles pegaram os filhos do rei e mataram 70 pessoas e colocaram as suas cabeças em cestos e os enviaram a Jezreel. E ali chegou um mensageiro e lhe contou, dizendo: Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montes à entrada do portão até amanhã. E sucedeu pela manhã que ele saiu e se pôs de pé e disse a todo o povo: Vocês são retos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Sabei agora que nada lhe cairá por terra da palavra do Senhor, a qual o Senhor falou acerca da casa de Acabe, porque o Senhor tem feito aquilo que ele falou pelo seu servo Elias. Assim Jeú matou todos os que restaram da casa de Acabe em Jezreel, e todos os seus grandes homens e a sua parentela e os seus sacerdotes, até não deixar restar mais nenhum deles. E ele se levantou e partiu, e veio até Samaria. E estando no caminho, junto à casa de Tosquia, Jeú se encontrou com os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles responderam: Nós somos os irmãos de Acasias e descemos para saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. E ele disse: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao fosso da casa de Tosquia, a saber, 42 homens. Tampouco poupou ele qualquer um deles. E quando ele havia partido dali, ele desceu diante de Jonadab, e o filho de Recabe, vindo para se encontrar com ele, o saudou e lhe disse: É reto o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E Jonadab respondeu: É, se for, dá-me a tua mão. E ele deu-lhe a sua mão, e ele o fez subir na carruagem. E ele disse: Vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. Assim eles fizeram-no andar na sua carruagem. E quando ele chegou a Samaria, ele matou todos os que restaram de Acabe em Samaria, até que o destruiu, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou a Elias. E Jeú reuniu todo o povo e disse a eles: Acabe serviu um pouco a Baal, mas Jeú servirá muito a ele. Agora, portanto, chamai-me todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, porque eu tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Qualquer um que faltar, este não viverá. Porém, Jeú fez isto em sutileza, com o intento de poder destruir os adoradores de Baal. E Jeú disse: Proclamai uma assembleia solene para Baal, e eles a proclamaram. E Jeú enviou por todo Israel, e todos os adoradores de Baal vieram, de modo que não houve nenhum homem que não viesse. E eles entraram na casa de Baal, e a casa de Baal estava cheia de uma extremidade à outra. E ele disse àquele que estava a cargo das vestimentas: Traz vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe-lhes as vestimentas. E Jeú, com Jonadab, o filho de Recabe, entraram na casa de Baal e disse aos adoradores de Baal: Examinai e vede que não haja aqui convosco nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e ofertas queimadas, Jeú indicou 80 homens de fora e disse: Se algum dos homens que eu trouxe às vossas mãos escapar, aquele que o deixar ir, a sua vida será pela vida daquele.
E sucedeu, tão logo ele terminou de oferecer a oferta queimada, que Jeú disse ao guarda e aos capitães: Entrai e matai-os, não deixes nenhum escapar. E eles os feriram com a lâmina da espada, e a guarda e os capitães os lançaram fora, e foram até a cidade da casa de Baal. E eles removeram as imagens da casa de Baal e as queimaram. E eles derrubaram a imagem de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela uma casa de dejetos até este dia. Assim Jeú destruiu Baal de Israel. Todavia, dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, deles não se apartou Jeú, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e que estavam em Dan. E o Senhor disse a Jeú: Como tens feito bem em executar aquilo que é reto aos meus olhos, e tens feito a casa de Acabe, segundo tudo que estava no meu coração, os teus filhos da 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. Porém, Jeú não atentou em andar na lei do Senhor Deus de Israel de todo o seu coração, porquanto não se apartou dos pecados de Jeroboão, o qual fez Israel pecar. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir Israel, e Hazael os feriu em todos os limites de Israel, desde o Jordão para o leste, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao rio Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o restante dos atos de Jeú, e tudo o que ele fez, e todo o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, o seu filho, reinou no seu lugar. E o tempo em que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foi de 28 anos. Segundo Reis, capítulo 11. E quando Atalia, a mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a semente real. Porém, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, o filho de Acasias, e o roubou dentre os filhos do rei que foram mortos. E eles o esconderam, a saber, ele e a sua ama, no quarto de Atalaia, de modo que ele não foi morto. E ele esteve escondido com ela na casa do Senhor por 6 anos. E Atalaia reinou sobre a terra. E no 7º ano, Joiada mandou retirar os chefes das centúrias com os capitães e as guardas e os fez adentrar na casa do Senhor. E fez com eles um pacto, e tomou deles um juramento na casa do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. E ele lhes ordenou dizendo: Esta é a coisa que fareis. 1/3 parte de vós que entrar no Shabat será sentinela de vigia na casa do rei. 1/3 parte estará junto ao portão de Sur, e 1/3 parte junto ao portão detrás da guarda. Assim mantereis a vigia da casa para que ela não seja destruída. E 2 partes de todos vós que saírem no Shabat, a saber, aqueles que manterão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E vós cercareis o rei em redor, cada homem com as suas armas em mão. E aquele que entrar nas fileiras, que seja morto. E estejais vós com o rei, quando ele sair e quando ele entrar. E os capitães sobre as centúrias fizeram segundo todas as coisas que Joiada, o sacerdote, ordenou. E tomaram cada qual os seus homens que deveriam entrar no Shabat, com aqueles que deveriam sair no Shabat, e vieram até Joiada, o sacerdote. E aos capitães sobre as centúrias, o sacerdote entregou as lanças e os escudos do rei Davi que estavam no templo do Senhor. E a guarda permaneceu de pé, cada homem com as suas armas em punho, ao redor do rei, desde o canto direito do templo até o canto esquerdo do templo, ao longo do altar e do templo. E ele retirou o filho do rei, e pôs a coroa sobre ele, deu-lhe o testemunho, e fizeram-lhe rei e o ungiram.
e bateram as palmas das mãos e disseram: Deus salve o rei. E quando Atalia ouviu o barulho da guarda e do povo, ela veio até ao povo dentro do templo do Senhor. E quando ela olhou, eis que o rei se colocava de pé junto a um pilar, como era o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra se regozijava e soprava trombetas. E Atalia rasgou as suas vestes e gritava: Traição! Traição! Porém, Joiada, o sacerdote, ordenou aos capitães de centúrias, os oficiais do exército, e disse a eles: Colocai-a para fora das fileiras, e aquele que a seguir, matai com a espada, porque o sacerdote havia dito: que ela não seja morta na casa do Senhor. E eles puseram as mãos sobre ela, e ela andava pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um pacto entre o Senhor, o rei e o povo, de que eles seriam o povo do Senhor, também entre o rei e o povo. E todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a demoliu, e os seus altares e as suas imagens quebraram por completo em pedaços e mataram Matã, o sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote indicou oficiais sobre a casa do Senhor. E ele tomou os chefes das centúrias e os capitães e a guarda e todo o povo da terra e fizeram descer o rei da casa do Senhor e vieram pelo caminho do portão da guarda até a casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se regozijou e a cidade ficou em silêncio. E mataram Atalia com a espada ao lado da casa do rei. 7 anos de idade tinha Joás quando começou a reinar. Segundo Reis, capítulo 12. No 7º ano de Jeú, Joás começou a reinar, e 40 anos reinou ele em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Zíbia de Berseba. E Joás fez aquilo que era certo à vista do Senhor todos os dias nos quais Joiada, o sacerdote, instruiu-o. Porém, os lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E Joás disse aos sacerdotes: Todo o dinheiro das coisas dedicadas que é trazido à casa do Senhor, a saber, o dinheiro de cada um que passa pela contagem, o dinheiro que é estimado para cada homem, e todo o dinheiro que vier ao coração de qualquer homem para trazê-lo à casa do Senhor, que os sacerdotes o tomem, cada um dos seus conhecidos, e que eles reparem as fendas da casa, onde quer que cada fenda for achada. Porém, assim foi que no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não haviam reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou Joiada, o sacerdote, e os demais sacerdotes, e disse-lhes: Por que não reparais as fendas da casa? Agora, portanto, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-o para as fendas da casa. E os sacerdotes consentiram em não mais receber dinheiro do povo, nem em reparar as fendas da casa. Porém, Joiada, o sacerdote, tomou uma arca e fez um furo na sua tampa e a colocou ao lado do altar, no lado direito de quem entra na casa do Senhor. E os sacerdotes que cuidavam da porta colocavam ali dentro todo o dinheiro que era trazido para a casa do Senhor. E era assim, quando eles viam que tinham muito dinheiro na arca, que o escriba do rei e o sumo sacerdote subiam e recolhiam em sacolas e contavam o dinheiro que era achado na casa do Senhor. E eles entregavam o dinheiro, depois de contado, nas mãos daqueles que faziam a obra, que tinham a supervisão da casa do Senhor. E eles o entregavam aos carpinteiros e construtores que trabalhavam na casa do Senhor, e aos pedreiros e talhadores de pedra, e para a compra de madeira e pedra lavrada, para reparar as fendas da casa do Senhor, e para tudo o que era entregue à casa para repará-la. Todavia,
Ali não eram feitos para a casa do Senhor tigelas de prata, espivitadeiras, bacias, trombetas, quaisquer vasos de ouro ou vasos de prata, do dinheiro que era trazido para a casa do Senhor. Mas aquele era entregue por eles aos trabalhadores, e com ele reparavam a casa do Senhor. Além disso, eles não ajustavam contas com os homens em cujas mãos eles entregavam o dinheiro a ser doado aos trabalhadores, porque eles agiam com fidelidade. O dinheiro pela transgressão e o dinheiro pelo pecado não era trazido para dentro da casa do Senhor. Ele era dos sacerdotes. Então Hazael, rei da Síria, subiu e lutou contra Gate, e a tomou, e Hazael dispôs a sua face para subir até Jerusalém. E Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas consagradas que Josafá e Jeorão e Acasias, os seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, e as suas próprias coisas consagradas, e todo o ouro que fora encontrado nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os enviou para Hazael, rei da Síria, e ele se foi embora de Jerusalém. E o restante dos atos de Joás e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E os seus servos levantaram-se e fizeram uma conspiração, e mataram Joás na casa de Milo, a qual desce para Sila. Pois Josacar, o filho de Simeate, e Josadabe, o filho de Somer, os seus servos, mataram-no, e ele morreu. E eles o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi. E Amazias, o seu filho, reinou no seu lugar. Concluímos hoje mais um dia programado em nosso plano de leitura bíblica. E a você que tem feito essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo. Precisamos dessa ajuda para levar esta palavra a mais pessoas. E todos que chegaram aqui agora e querem fazer a sua leitura bíblica diária conosco, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e para sempre.